Oi gente, meu nome é Mônica, eu sou escritora e professora de inglês. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês as minas leituras, o meu amor pelo Stephen King e o meu processo de escrita. Sirius. Hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras e os meus objetivos de janeiro, o que deu para fazer, o que não deu para fazer, e também sobre as leituras e os objetivos de fevereiro. Então eu tô aqui com o meu cafezinho e a minha água, porque o mundo tá derretendo, mas o café a gente não abandona, né? Mas é preciso uma água para dar uma refrescada. Bom, gente, vamos lá. O que aconteceu em janeiro? Eu li 4 livros. Então eu completei, né, 4 livros. E vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui para vocês. Falar bem rapidinho, tá? Porque eu já fiz a maioria deles, eu fiz vídeos específicos para eles que vão sair a partir da semana que vem. Então não preciso me alongar muito aqui. O primeiro livro que eu li esse ano foi O Vento pela Fechadura, então The Wind Through the Keyhole, do Stephen King. Então esse livro é um livro da Torre Negra, ele é o 4.5 da Torre Negra. É um livro que não acrescenta nada na história da torre, mas é um livro de histórias, né? Tem 2 histórias que são contadas aqui, que são narradas pelo pistoleiro, pelo Roland, durante a jornada ali do Catete, entre os livros 4 e 5. Então é um livro que traz uma história do próprio Roland, de uma missão que ele cumpriu quando ele era mais jovem, e também uma fábula aí do mundo dele. Então são histórias bacaninhas de ler. Eu falo mais sobre esse livro no vídeo só dele, mas eu não gostei tanto, assim, foi uma releitura, na verdade, eu já não tinha gostado, eu já sabia que eu não gostava muito, mas ele me decepciona um pouco porque ele foi vendido, né? Falou-se muito sobre esse livro na época que ele estava sendo lançado, de que era o Stephen King volta à Torre Negra, tal, não sei o que, e na verdade, sim, ele voltou, só que ele não fala muito, não tem nada sobre o Catete lá principal, o nosso grupo principal, que a gente tá seguindo, né, ao longo da saga inteira. Não acrescenta muito nos personagens, né? Não tem muita interação mesmo entre os personagens principais aqui nesse livro. Então isso que me decepcionou um pouco. Mas as histórias que tem aqui são histórias legais de qualquer jeito. Na primeira delas, o Roland, ele vai com um amigo dele chamado Jamie. O pai dele manda os dois para uma cidade perto de Gilead para resolver um problema que eles estão tendo lá com um metamorfo, com um cara que se transforma em uma pessoa, né, um humano que se transforma em animais e tá atacando e matando todo mundo lá na vila, na cidade onde eles vão. E na segunda história a gente tem uma fábula que é uma história que a mãe do Roland contava para ele antes dele dormir lá quando ele era criança, que essa história se chama O Vento pela Fechadura, é a história principal do livro. É bem viajadinha, é bem fantasiosa, não é o meu estilo, é mais parecida com Olhos do Dragão, que é um outro livro do King, mas faz parte da Torre Negra, então tá aqui a releitura. Bom, e aí depois que eu li O Vento pela Fechadura, eu fiquei com uma saudadezinha, assim, do mundo do Roland, então eu li esse quadrinho aqui, que é o Batalha da Colina de Jericó. Esse quadrinho, eu também falo sobre ele no vídeo que eu falei sobre O Vento pela Fechadura, mas ele conta, ele é o arco final, ele é o volume final no arco inicial dos quadrinhos da Torre Negra, né?
Então a gente tem um arco inicial que começa com a história de como Roland se tornou pistoleiro, né? E a gente tem esse fim aqui desse primeiro arco, que é quando ele decide ir em busca da torre, né? Eu não quero dar todo spoiler aqui, que eu já dei bastante spoiler nos outros vídeos. Eu não curto muito quadrinho, eu não sou, tipo, a maior fã de quadrinho, então eu não sou o público, apesar de ser muito fã de Torre Negra, eu não sou o público desses quadrinhos, né? Além disso, eu não tenho os volumes do meio, eu tenho o primeiro volume desse arco, Nasce Pistoleiro, e tenho esse último volume. Só que eu não tenho os do meio, porque eles eram muito caros, eles são muito mais caros agora, porque são super raros, e eu não tenho a mínima vontade de correr atrás pra pagar caro, assim, pra completar essa coleção. Mas tá aqui, essa é uma história muito importante, que muitos fãs pediam pra saber mais sobre ela, né? A gente sabe, né, nos livros a gente fica sabendo que isso acontece, que essa história aqui acontece, mas a gente não sabe de detalhes. Então, os detalhes vieram em forma de quadrinho. Lembrando que o roteiro dos quadrinhos não é do King, né? Ele é diretor, ele aparece aqui como diretor executivo e criativo, mas o roteiro não é dele, né? Então, acho que isso também pesa um pouco para eu não gostar tanto, não sei. Mas tá aqui também foi uma releitura, A Batalha da Colina de Jericó. E depois eu li um livro que desgraçou a minha cabeça por 3 semanas. Eu fiquei 3 semanas sem conseguir pegar nada para ler, praticamente. Tô me recuperando agora. House of Leaves destruiu minha vida, destruiu minha cabeça. Mas eu adorei cada segundo disso. Eu gostei e não gostei. Mas eu falo sobre tudo isso no vídeo específico de House of Leaves, que vai sair daqui a pouco, que tá bem detalhado, eu gostei bastante desse vídeo. Mas é o seguinte, House of Leaves conta a história de uma família que se muda para uma casa, eles estão saindo de Nova York, eles estão saindo da cidade grande, e eles estão indo para uma casa meio que no meio do nada, bem tranquila, uma vizinhança bem sossegada, tal. Então é uma mudança grande de vida para eles, né, para essa família. E bom, uma semana depois que eles se mudam para essa casa, eles percebem que a casa é maior do lado de dentro do que do lado de fora. Então coisas começam a acontecer do tipo, uma porta aparece numa parede onde não existia uma porta antes. Então eles abrem essa porta e eles encontram um espaço que seria um espaço de um closet que não existia antes. Depois aparece um corredor numa sala que não tem como ter um corredor ali, porque do outro lado da parede é o lado de fora da casa e não tem espaço ali para ter um corredor. Mas o corredor tá ali, ele é imenso, enfim. Essa é a história principal, esse é o coração de House of Leaves. Essa história ela é aqui contada como, ela é narrada como se fosse a descrição de um filme found footage. Então a gente tem uma descrição quase que cena por cena desse filme, que aqui no livro é realmente um filme. E essa parte é super assustadora, assim, a experiência que o filme, que essa história sugere, ela é bem desconcertante, assim, ela é assustadora por ser uma coisa que foge totalmente da realidade, né? Não tem nenhum monstro, não tem nada assim que seja um terror mais convencional, vai, aqui dentro. Mas a experiência é uma coisa que te desgraça muito. Eu tive um pesadelo, eu li em 7 dias. Demorei 7 dias para ler esse livro e eu tive pesadelos em todos, principalmente nos primeiros dias, né? Nos primeiros dias de leitura, meu sono foi terrível. O pior, assim, do livro, o tchan do livro não tá nessa história. A gente tá lendo essa história através de várias lentes, né? Então, tem um homem, chama Zampano, que é quem tá escrevendo essa história. Ele tá fazendo um estudo, na verdade, acadêmico, sobre esse filme. É um estudo extremamente detalhado. Só que quem tá trazendo esse trabalho dele pra gente é um garoto chamado Johnny. Não é um garoto, é um jovem chamado Johnny,
que tá também escrevendo ali nas notas de rodapé. Então a gente tá acompanhando a história principal e a gente tá acompanhando as notas de rodapé. Então tem 3 histórias aí que a gente tá tentando decifrar. A história do filme, que tá sendo contada pra gente. A gente tá tentando entender o que diabos que acontece dentro dessa casa, por que essas coisas acontecem. A gente tá tentando decifrar a vida do Zampano através do trabalho dele e a gente tá tentando decifrar os enigmas do Johnny através das notas de rodapé dele. Então, assim, é um livro super cansativo de ler, uma leitura difícil. Difícil não porque não seja acessível, mas porque são 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você se perde realmente nas notas de rodapé. O livro foi feito para você se perder nas notas de rodapé. Mas é uma leitura que te embaralha muito a cabeça, porque nada é claro nesse livro, nada é direto, né? Mas eu gosto muito do trabalho que esse cara fez, que o Daniel Lusky fez aqui. Eu digo, né, eu falo isso no vídeo sobre esse livro, que eu acho que eu vou demorar uns 10 anos para ter coragem de reler, né, de fazer a releitura disso daqui. Não é para todo mundo, porque ele desgraça mesmo a cabeça da gente, mas vale muito a pena. E não é exatamente terror, tá? Mas vale muito a pena. E vocês fiquem ligados aí pro vídeo de House of Leaves, que eu tô super animada pra lançar esse vídeo. Bom, e aí, como eu disse, né, gente, depois dessa leitura de House of Leaves, eu fiquei completamente... nada engatava, né? Entrei numa ressaca aí bem forte depois de House of Leaves. A única coisa que eu consegui realmente terminar foi esse livro aqui, que fazia tempo que eu queria ler, que é O A Caminho da Luz, pelo espírito de Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Então aqui no A Caminho da Luz, o Emmanuel traz uma síntese da história da humanidade, né? Começando da criação do planeta Terra e chegando até os dias de hoje, né? Lembrando que esse livro foi lançado em 39, tá aqui, de 17 de agosto a 21 de setembro de 1938. Então, foi uma psicografia que foi realizada aí nesse intervalo de tempo em 38 e o livro foi lançado em 39, tá? Mas, assim, os dias atuais ainda são extremamente atuais, né? E aqui ele faz uma análise das missões espíritas, né, de espíritos, como, por exemplo, Buda, Abraão, Moisés, Platão, Sócrates. Eu achei sensacional o capítulo sobre Sócrates. Vai passando, gente, os apóstolos, Francisco de Assis, Lutero, Allan Kardec, obviamente Jesus, né? Então ele vai fazendo toda essa síntese desde o começo da criação da Terra até hoje, até o Espiritismo, né? Principalmente os capítulos sobre Roma, né? Que Emmanuel foi um general romano, se eu não me engano. Então ele tem muito conhecimento sobre Roma. Então ele dá bastante detalhes sobre Roma. Mas assim, o livro inteiro é bem bacana, vale muito a pena ler. Eu gostei bastante desse livro. Bom, então foram esses os livros que eu li, né? As leituras que eu consegui concluir no mês de janeiro foram essas 4. Agora, eu abandonei, eu não consegui ler, não consegui terminar, né? Rebelde, do Bernard Cornwell. É o primeiro livro de uma série, né, sobre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. É um tema que é muito interessante para mim, é um tema que eu gosto muito de ler sobre. Então, quando eu vi que ele tinha esses livros sobre a Guerra de Secessão, eu falei, nossa, preciso ler, né? Ok. Aí eu fui tentar pegar agora o Rebelde pra ler, gente, não consegui, não vai. Olha, já é a segunda ou terceira vez que eu tento ler Cornwell e não consigo. Então eu acho que realmente não é pra mim, porque é um tema tão legal a Guerra de Secessão que eu pensei assim, não tem como, né, ser ruim. É um tema que eu gosto muito de ler sobre ele, né? Então vai ser bom. Eu vou gostar desse livro.
e não deu, não rolou. Eu cheguei a ler 100 páginas, então pra vocês verem que eu realmente insisti. E assim, ele criou, tem tanta coisa legal na Guerra de Secessão pra ser explorado, tem margem pra criar tantos personagens legais, mas não, o cara criou tipo, um personagem mais à esquerda possível. Claro que eu sei que é de propósito e tal, mas eu não consegui. 100 páginas. Se você não consegue capturar minha atenção, fazer eu me interessar pela história, fazer eu me interessar por pelo menos um personagem que você me apresenta em 100 páginas, eu acho que eu tinha que parar de ler mesmo, né? Esse me doeu. Eu não consegui ler Água Viva, da Clarice Lispector. Eu comecei, não cheguei nas 100 páginas desse, cheguei bem pouquinho, assim, acho que eu li umas 30 páginas, se muito. A escrita dela é bem parecida pra mim com a escrita da Virginia Woolf, né? E a experiência que eu tive de leitura com Virginia Woolf não foi ruim, eu gostei. Então, eu acredito que não seja o formato, tá? De fluxo de consciência e tal, acho que não é esse o problema. O problema é o tema. Eu não consegui gostar do tema de Água Viva, eu não consegui me prender no que ela estava falando ali, no que a narradora estava falando e tal. Eu pretendo tentar outro livro da Clarice em algum momento, mas Água Viva realmente agora não deu. Talvez eu tente pegar Água Viva de novo mais pra frente, daqui a alguns anos. Eu tive que abandonar agora. Eu fiquei muito triste com isso, mas acontece, né? Bom, leituras em andamento, né? Quais foram as leituras que eu comecei em janeiro, ou que eu comecei até em dezembro, no final de dezembro, e não consegui terminar e vão passar agora para fevereiro. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo dia 29, hoje é dia 29 de janeiro. Eu tô gravando hoje porque eu duvido muito que eu consiga terminar alguma leitura entre hoje e o dia 31, né? Então, falei, vamos gravar agora mesmo, não tem problema. Mas então, leituras que estão em andamento. Eu tô ouvindo, tá, por audiobook, o Beyond the Wand, do Tom Felton. Eu acho que é Além da Varinha. Eu tô ouvindo em português, mas eu não lembro o nome do livro em português. Eu gosto bastante do Tom Felton, eu gosto muito do Draco. Eu sempre fui fã do Draco em Harry Potter e eu sempre gostei bastante do Tom Felton. Então, quando eu tinha Instagram, eu acompanhava muito ele e tal, e eu fiquei super animada quando eu vi que ele tava lançando uma autobiografia. Achei estranho uma pessoa da idade dele lançar uma autobiografia, né? Afinal, ele tem a minha idade, mas... E ele não fez muita coisa na vida dele a não ser o Draco, né? Mas, beleza, né? Me interessei e tal. E eu comecei a ouvir pela Audible, o audiobook em português. E assim, eu não consigo terminar justamente porque tá sendo um esforço continuar a ouvir. Não por ele, né? Não pelo Tom Felton, gosto muito dele, mas pelo narrador. Eu não lembro o nome do narrador, eu não sei quem é que faz, eu não lembro o nome do estúdio. Mas assim, a impressão que dá é que não teve nenhuma, sei lá, qualidade, análise de qualidade, né, nessa gravação, sabe, do audiobook, porque quase todos os nomes de personagens de Harry Potter o cara fala errado, né? Por exemplo, Hermione. Tipo, Hermione é um nome muito normal em Harry Potter, né? Pelo menos esses nomes mais comuns eu acho que devia ter tido uma consultoria e alguma coisa para corrigir a pronúncia dele, porque ele fala Hermione. Eu nunca ouvi Hermione sendo pronunciada desse jeito, nem em português, nem em inglês, nem em nenhum outro idioma. Ele fala Hermione. A primeira vez que ele falou o nome dela no livro, no audiobook, eu achei que era outra, tipo, eu entendi qualquer outra coisa e não me preocupei em voltar. Eu falei, sei lá, né? Vamos continuar ouvindo. Depois que ele fala uma segunda vez que eu me toquei que era isso que ele tava falando antes, eu falei, nossa senhora! Qualquer consultoria, qualquer pessoa que tivesse ali acompanhando essa gravação de audiobook, eu acho que teria, sabe, corrigido, consertado essas coisas. Mas parece que isso não foi feito, esse controle de qualidade não foi feito. Então, isso é uma coisa que me tira completamente do livro,
sabe? Por mais que não seja uma ficção, né? Me tira completamente do texto. Eu fico ouvindo a narração, sabe? Eu não fico ouvindo o texto, dá pra entender? Então, assim, eu sei que falta tipo 1h30, alguma coisa assim pra eu terminar, tá no finalzinho. E eu não consigo voltar por causa disso. Toda vez que eu penso, tá, tem um tempinho aqui, vou cozinhar, poderia, né, posso ouvir o audiobook. Eu fico procurando podcast no Spotify pra ouvir, ao invés de ouvir o audiobook, entendeu? Então, sei lá, não tá muito legal. Mas o livro em si, né, o texto em si, ok. Quando eu terminar, eu volto pra dar um veredito pra vocês. Não é muito lá essas coisas também, não. Mas eu te adoro, Tom Felton. Você é o meu favorito, sempre foi, sempre será. Falando em Harry Potter, eu ainda estou lendo. Esse eu acho que eu comecei em dezembro mesmo. All the Young Dudes, que é uma fanfic. Sirius Remus, que é enorme e se passa desde o primeiro ano dos Marotos até, eu imagino, que o final da Primeira Guerra com o Voldemort. Eu ainda tô no primeiro ano, ainda tô bem no comecinho, acho que li 5% dela, tava lendo um pouco ontem. Mas assim, eu tô indo bem devagarzinho porque a história, ela pede pra ser lida devagar mesmo, ela tem um ritmo mais lentinho, então é isso que eu tô fazendo. Agora falando rapidinho sobre os objetivos cumpridos. Eu tinha 4 objetivos principais, né, em janeiro. E eu consegui cumprir todos eles, fiquei muito feliz. O primeiro objetivo era começar a ler uns artigos, porque assim, eu tô me preparando para me preparar para o mestrado. Então, o ano passado eu separei vários artigos, vários papers aí sobre Stephen King, sobre terror e tal. E só para eu fazer essa pesquisa pré-projeto, para eu ter certeza certinho o que eu quero pesquisar, para me dar uma orientação ali pro pré-projeto do mestrado, para quando eu for, né, tentar aplicar. Então eu tinha esse objetivo de começar em janeiro a leitura desses artigos que eu tinha separado, né? Então já comecei, consegui ler, avaliar uns 3 ali artigos. Já tirei ali algumas leituras que eu vi que eu vou precisar fazer, então beleza. Meta né, objetivo para fevereiro é continuar com isso, com esse trabalho. Eu tinha um objetivo também de me livrar de uma esteira. Eu não precisava mais dessa esteira, então ela estava acumulando ali um pó e um espaço desnecessário aqui dentro de casa. Então consegui me livrar dela e ainda ganhei R$100 da loja. O outro objetivo era comprar uma planta aqui pro escritório. Eu acho que vocês não conseguem ver inteiro, mas eu comprei. Essa é a costelinha, uma costela de Adão. Que eu comprei aqui pro escritório, eu tô apaixonada por ela. O Sirius também. E o último objetivo de janeiro que eu consegui, assim, ultrapassar bastante, né? Não só cumprir, como ultrapassei bastante, era uma meta de escrita de Pinheirais, né? Do projeto Pinheirais. Eu tinha o objetivo de chegar nas 20 mil palavras esse mês. E cheguei fácil, passei fácil. Eu acho que agora, eu tô meio empacada agora. A última vez que eu vi a contagem de palavras, eu já tinha passado das 27 mil. Então, eu acho que eu tô entre 27 e 28 mil. Ou já passei das 28, não tenho certeza. Mas fiquei muito feliz com esse objetivo conquistado, né? Completo, feito. Esses foram os objetivos cumpridos de janeiro. Consegui cumprir todos os que eu me propus a fazer, né? Então, feliz, legal, deu certo, tudo bem, tudo funcionando perfeitamente. Agora, as leituras de fevereiro. O que eu tô me planejando para ler em fevereiro? Que eu já comecei a ler, na verdade, alguns desses livros. Bom, seguindo a minha leitura cronológica de Stephen King, o próximo da lista é o Bag of Bones, Saco de Ossos, que foi o meu primeiro livro do King. Foi a minha primeira leitura de Stephen King quando eu tinha 12 anos de idade. Muita gente
reclama desse livro, que ele é muito lento, que ele enche uma linguiça, que, nossa senhora, que não acontece nada nesse livro, que é muito parado. E faz muito tempo que eu reli, já reli várias vezes. Faz muito tempo da minha última releitura, então eu preciso ler de novo, né, pra refrescar minha memória e ver se é tão parado assim. Mas assim, é o meu primeiro, né, gente? Primeiro a gente não esquece. Eu comecei a ler ontem. Li o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo que é bem marcante pra mim. Eu tenho a imagem, assim, as cenas desse primeiro capítulo bem gravadas na memória. E, ai, gente, eu amo essa história. Bom, Saco de Ossos conta a história de um escritor, o Mike Noonan, que perde a esposa dele bem no comecinho, acontece no primeiro capítulo, né, do livro. Ela morre de um jeito bem inesperado, né? E aí ele, algumas semanas depois, algum tempo depois da morte da esposa dele, ele entra num bloqueio criativo, assim, absurdo, que ele não consegue escrever nem lista de compra, nem lista de supermercado. Então ele vai pra casa do lago, que eles têm uma casa num lago, né, lá perto. Então ele vai para essa casa para ver se consegue alguma inspiração. E lá nessa casa, né, na cidadezinha lá, ele conhece uma mãe e uma filhinha, né, uma moça bem nova. Isso talvez vá ser um estranhamento para mim dessa vez, mas é uma moça bem nova que tem uma filhinha e ele meio que se apaixona por ela, pela mãe, não pela filha. Não que seja muito menos pior, né? Mas tudo bem. Só que essa moça, a filhinha dela é neta, né, de um multimilionário lá que é meio que dono da cidade, né? Que é um cara todo estranho, um velho todo estranho lá, que malvado, que é o dono da cidade. E aí ele começa a enfrentar o velho porque o velho tá querendo a guarda da menininha. Guarda, por que eu falei guarda? Então esse avô tá querendo a guarda da... Eu não consigo falar guarda agora. Então esse avô tá querendo... Então esse avô tá querendo a guarda da neta e vai né, fazer a vida da mãe dessa menina um inferno, né? Então o Mike começa a lutar com ele ali, tipo, né? Tem vários conflitos ali com ele para poder salvar tanto a mãe quanto a menininha. Mas também tem fantasmas, né? Tudo isso com fantasmas. Eu vou dando atualizações para vocês conforme eu for lendo. Bom, e aqui só para mostrar essa edição em português que eu tenho, Saco de Ossos, que foi nessa edição que eu fiz, né? O primeiro King que eu li foi esse daqui. É uma edição da Objetiva, né? É uma edição de 99, aliás. Outra leitura que eu vou fazer agora em fevereiro, que eu já comecei ontem também. Não sei se eu consigo terminar em fevereiro, mas é Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Eu li o primeiro capítulo ontem, né, que é o capítulo que apresenta o D'Artagnan. Eu gosto muito dos Três Mosqueteiros, mas eu nunca tive contato, né, com a história original. Eu gosto muito da série. Tem uma série da BBC, se vocês tiverem acesso, assistam, porque é maravilhosa essa série. E eu acho que por causa dessa série eu fiquei com muita vontade de ler o livro, de ir atrás realmente desse livro, né, pra ler. Então, tá aqui essa leitura que eu já iniciei. Outro livro que eu também já comecei, tava lendo agora há pouco, antes de começar a gravar, tava lendo um pouquinho, é o The Troop, do Nick Cutter, que é um livro de terror. Eu li até a página 19 e já, gente, eu li isso do livro e já teve coisa que eu preferia não ter lido. Pelo jeito aqui vai ser bastante body horror, assim, vai ser um horror corporal muito forte que eu poderia não ler, mas todo mundo que gosta de terror, né, todo mundo nesse nicho do terror fala bem desse livro, então eu vou continuar dando
chances aqui pra ele. Vamos ver se eu consigo, né? Mas assim, eu já tinha comentado com vocês que eu comprei esse livro meio que sem ler a sinopse, sem saber muito sobre ele, só pela recomendação de outras pessoas, né? Então eu realmente não sabia que ia ser body horror, ou se sabia eu tinha esquecido. Acho que o primeiro capítulo ele já introduz, os capítulos são bem curtinhos, e o primeiro capítulo ele já introduz aqui o que parece que vai ser o monstro, né? O vilão, o inimigo aqui dessa história. Que é um cara que aparentemente, pelo que eu entendi, assim, por enquanto, fugiu de uma instalação, de uma experiência, ele estava sendo alvo de uma experiência, alguma coisa assim. E alguma coisa deu errado nessa experiência e ele fugiu e ele não para de comer. Ele é bem magro, bem cadavérico, assim, mas ele não para de comer. E come qualquer coisa. Ele tem uma fome que não para e ele come qualquer coisa. Então, assim, esse body horror, quando tem, gente, quando tem cabeça voando, quando tem braço, pernas, não tem problema, sabe? O problema pra mim é comida. O problema pra mim é quando envolve o sistema digestivo. Aí eu já fico meio assim. Então, eu vou ver até onde eu aguento esse livro aqui e aí eu conto pra vocês. Bom, outro livro que eu quero ler agora em fevereiro, esse eu ainda não comecei, os próximos eu ainda não comecei, é A Troca, da Beth O'Leary. Ela escreveu Teto para Dois, que eu não li, mas eu sei que é muito famoso. E esse livro aqui, eu acho que eu peguei ele de uma troca no Scooby. E eu me interessei por ele porque a mocinha aqui, ela, acho que é Lina o nome dela. Isso. Lina Cotton tem 29 anos e sente que já não é mais a mesma. Eileen Cotton tem 79 e está em busca de um novo amor. Tudo de que neta e avó precisam no momento é pôr em prática uma mudança radical. Então, para colocar suas respectivas vidas de volta nos trilhos, as duas têm uma ideia inusitada: trocar de lugar uma com a outra. Eu adorei essa ideia, eu li o primeiro parágrafo ali da sinopse no Scooby, já falei, nossa, eu quero esse livro, eu quero ler essa história. Então eu tô bem ansiosa pra fazer essa leitura. Mas isso é tudo que eu sei sobre o livro, tá, gente? Não sei mais nada, não. Mas eu acho que eu vou adorar. Outra leitura que eu quero fazer agora em fevereiro é The Sun Also Rises, do Hemingway. Eu não sei muita coisa da sinopse, então eu não vou falar. Prefiro falar depois, quando eu já estiver lendo ou quando eu já tiver terminado. Aí eu venho aqui e falo pra vocês. Mas eu tô super animada pra ler esse livro. Pra começar a ler Hemingway, né? Que já é um autor aí que tá no meu radar faz tempo. E também quero ler Evolução em Dois Mundos, que vai ser o meu livro espírita, né, de fevereiro. Que foi escrito pelo espírito de André Luiz, também foi uma psicografia do Chico e do Valdo Vieira, né? E tem mais 2 livros no Kindle que eu já comprei, já estão lá, vou colocar a capinha aqui. The Undertaking of Heart and Mercy, da Megan Bannon. Eu não sei muito sobre esse livro, eu acho que é uma distopia, não tenho certeza, mas foi uma recomendação que a pessoa gostou muito, então eu acho que eu vou gostar também, que a gente tem um gosto meio parecido. E também Roxo, da Andrea Berriel, que a Larissa Brasil fala muito bem desse Roxo, então eu fiquei super curiosa para ler também. Então, essas são as leituras de fevereiro, são esses os livros que eu pretendo ler em fevereiro. E os objetivos de fevereiro, vou falar aqui para, né, daqui um mês a gente ver se eu conseguir fazer ou não. Eu preciso ir no dentista, eu já fui, mas aí ela me passou várias coisas que eu precisava fazer e agora eu tô meio, né, mas eu preciso ir. Então esse mês eu tenho que dar um jeito de perder o medo e ir na dentista. Eu preciso imprimir as fotos da viagem para os Estados Unidos, para Bangor e tal. A minha foto na frente da casa do Stephen King, tipo, faz 2 meses, quase, acho, sei lá, que a gente voltou, eu ainda não imprimi essas fotos. Então eu preciso fazer, queria fazer mural e tal, então eu preciso dar um jeito nisso.
Eu comentei num vídeo passado, eu vou publicar Angélica solo, né, na Amazon, pro Kindle. Então, vou fazer isso em fevereiro. Vocês fiquem de olho. Pinheirais, eu quero chegar em 40 mil palavras, então eu comentei com vocês agora há pouco que eu tô em 28, né? 27, 28. Quero chegar em 40, eu acho que eu consigo. Vamos ver. E, finalmente, eu quero começar... Eu tô planejando um curso de gramática, né? De inglês, eu sou professora de inglês. Então, eu quero começar a escrever o material para esse curso. E é isso, gente. Esses são os objetivos de fevereiro. Eu acho que é bastante coisa para me manter ocupada em fevereiro. É um mês que não é muito longo. São várias leituras e vários objetivos. Eu sei que minhas aulas da faculdade voltam em fevereiro, então não sei se eu vou dar conta de tudo, mas tá aí o que eu tô me propondo a fazer. Muito obrigada por assistir até aqui. Me conta nos comentários quais foram as suas leituras de janeiro, o que você conseguiu concluir, quais objetivos você alcançou em janeiro e o que você pretende fazer em fevereiro. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!